O que Paulo queria escrever aos romanos? Qual a importância desta igreja em Roma? Se você quer saber mais sobre estes e outros assuntos, então vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando um novo tema, um novo assunto. Vamos estudar uma das cartas mais importantes na história da humanidade, né? Por quê? Porque muitas pessoas, queridos, no decorrer da história foram tocadas por ela. Pessoas de renome, como por exemplo John Stott, dentre outros homens muito importantes dentro da caminhada cristã. Nós podemos citar John Wesley, também Martinho Lutero, dentre outros homens foram alcançados ou conheceram o Senhor, tiveram uma experiência de fé a partir desta carta. A carta de Paulo que ele escreve à igreja que se localizava em Roma. Hoje, neste primeiro estudo, nós vamos estar falando sobre um panorama histórico acerca da carta, um pouco da experiência, principalmente destes três homens, Martinho Lutero, John Stott e John Wesley, com esta carta. É claro que muitos outros homens, como Karl Barth, dentre outros, também tiveram uma experiência com o Senhor, quando se depararam com temas e assuntos muito importantes que Paulo ele deixa bem claro aqui nesta carta. Mas eu gostaria então que você aproveitasse este momento introdutório, esse momento inicial onde nós estamos nos deparando com esta carta. Vamos ver, por exemplo, quando ela foi escrita, como era a igreja de Roma. Tivemos um bom tempo estudando sobre Corinto, uma igreja totalmente diferente da igreja de Corinto. Quais eram as características? Qual era a motivação? Paulo foi o fundador dessa igreja ou não? Onde ele estava quando ele escreveu essa carta? E dentre outras coisas importantíssimas, também vamos ver um panorama geral da carta, dos assuntos, de como Paulo vai trabalhar algumas perspectivas muito importantes para a nossa caminhada cristã. Então pega o teu caderno, a tua caneta, tua Bíblia e vamos juntos para ler a palavra do Senhor. Hoje, como nós vamos estar trabalhando um panorama geral, eu gostaria de deixar 2 versículos junto com os amados que já trabalham algumas temáticas muito importantes aqui nesta carta. Então, primeira, capítulo de número 1 de Romanos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo de número 17. Você pode acompanhar comigo aí na tela. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então aqui é interessante, queridos, algumas características muito importantes que nós podemos elencar já nestes versículos. Então, Roma, que era uma cidade que foi fundada em 753 a.C., capital e sede do Império Romano. Na época do apóstolo Paulo, uma das maiores cidades, se não a maior cidade do mundo. É interessante que a maior parte dos historiadores acreditam que no primeiro século antes de Cristo, Roma teria um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes. E aqui quando Paulo ele trabalha essas temáticas, note que ele trabalha a salvação. O evangelho é poder para salvar judeus e gregos. Aqui nós já temos algumas características importantes acerca da igreja. Paulo escreve com alegria esta igreja, mas uma igreja que era composta de judeus e gregos.
né? Então, pessoas advindas do judaísmo, como ele, mas também uma igreja composta de muitos gentios. E outra temática que ele trabalha muito forte é acerca da justiça de Deus. Por isso aqui, logo de cara, ele trabalha essas temáticas. Agora, isso nós vamos trabalhar com bastante calma, com bastante tranquilidade no decorrer dos nossos estudos. Então eu gostaria que, antes de nós continuarmos, que você justamente nos ajudasse compartilhando este estudo com um maior número de pessoas. Então todos os domingos nós vamos estar entregando este conteúdo maravilhoso para abençoar a tua vida, o teu coração. Então você pode já deixar o teu joinha, curtir, se inscreva se você ainda não é inscrito para receber as nossas notificações aqui pelo YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, você pode acompanhar a página da nossa igreja. E que você possa, queridos, também estar deixando algum comentário, se essa palavra tem edificado a sua vida, né? Se você tem alguma dúvida, na medida do possível, nós queremos contribuir e esclarecer para que você possa crescer e avançar na presença do Senhor. Agora aqui algumas coisas interessantes, queridos. Em Romanos capítulo 1, verso 8, Paulo ele inicia dizendo assim: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, tudo que acontecia em Roma, queridos, não só no que diz respeito à igreja, era espalhado pelo mundo. Né? Era um lugar estratégico, era o centro ali, né, daquela época, um lugar onde as coisas aconteciam. E Paulo, de maneira estratégica, ele então alcança a vida daqueles irmãos que estavam se reunindo ali. Paulo, ele note que Deus usava muito a vida de Paulo, tanto em igrejas que ele havia fundado, como em igrejas que ele não havia fundado, mas para ser este pastor, este cuidador. Então Paulo, ele investia muito tempo, fazia suas viagens missionárias, né? E geralmente a missão de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, muitas das vezes o intuito não é aquele intuito clássico que nós entendemos de implantar uma igreja, mas Paulo ia como um pastor, né, um cuidador. Muitas vezes o campo Paulo iniciava, então era essa a característica, mas as viagens missionárias de Paulo muitas vezes eram uma segunda, uma terceira, ou igrejas que ele não havia nem plantado, mas com o intuito de fortalecer os irmãos, de exortar, de conversar e de resolver algumas questões. Então, quando nós falamos de Roma no Novo Testamento, precisamos elencar algumas questões. Então, eu quero deixar aqui alguns momentos que Roma é citada, a cidade de Roma é citada no Novo Testamento. Fique bastante atento e bastante atenta, porque eu vou dar algumas referências. Então, você pode ir anotando e, posteriormente, você vai abrindo essas referências na tua casa. Então, por isso, a gente fala sempre da caneta, do papelzinho, para você ir anotando. Então, por exemplo, a cidade de Roma, ela é mencionada 8 vezes, né, no Novo Testamento. 5 dessas vezes ela é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. Qual que é a referência? Atos 18:2, Atos 19:21, Atos 23:11, Atos 28, no verso 14 e verso 16. Eu vou repetir novamente. Atos 18:2, Atos 19:21, Atos 23:11, Atos 28, versículo 14 e 16. 5 vezes a cidade de Roma é mencionada em Atos dos Apóstolos. Outras 2 vezes ela é mencionada justamente aqui na carta que ele escreve aos Romanos. Então você vai encontrar em Romanos capítulo 1, verso 7 e Romanos capítulo 1, verso 15. E finalmente, queridos, ela é citada uma vez na carta que Paulo escreve a Timóteo. Na segunda carta, ele cita lá no capítulo 1, versículo de número 17. Há também alguns outros lugares da Itália
que são citados aqui em Atos. Por exemplo, Régio, em Atos 28:13, Puteoli, Atos 28:13, né, que é chamada hoje de Baía de Nápoles, a Praça de Ápio, Atos 28:15, e Três Vendas, também em Atos 28:15. É interessante, queridos, que a palavra de Deus também nos revela que haviam pessoas de Roma naquele episódio que foi presenciado, que foi descrito em Atos dos Apóstolos, conhecido também como Pentecostes, como um derramar específico ou uma transição do momento onde Cristo estava pregando e apregoando o reino de Deus para o momento que ele é assunto aos céus e ele deixa então o Consolador. Eu vejo que é uma era transitória, né, do tempo do Cristo, do Messias, onde ele outorga o Espírito a nós como igreja. E começamos então a viver um novo tempo, a era da graça, o mover do Espírito liberado, céus abertos sobre a igreja, um tempo de relacionamento, também um tempo de convencimento da parte do Espírito. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, neste momento inaugural, lá em Atos 2:10, também tinha alguns irmãos ali que presenciaram este derramamento do Espírito Santo, né? E provavelmente, queridos, alguns dos irmãos se converteram também neste momento inicial e quando eles voltaram então a Roma, deram início então a um trabalho, a um grupo de cristãos se reunindo. É interessante, F. Bruce ele ressalta o seguinte, que estes romanos são o único grupo europeu a receber menção expressa entre os peregrinos. John MacArthur ele informa que a partir do século II a.C., Roma passou a contar com significativa população de judeus. Ou seja, nós temos então neste episódio do Pentecostes irmãos que provavelmente já estavam caminhando com Cristo e vivenciaram aquele momento. Também naquele mesmo momento, irmãos que se converteram e quando retornam a Roma se organizam, começam a se reunir. E nesta reunião nós temos judeus, havia uma quantidade enorme, segundo os historiadores, de judeus indo morar em Roma. Então, muitos judeus que se converteram a Cristo estavam em Roma. Por outro lado, também nós tínhamos gentios se convertendo, nós vamos ver aí uma grande quantidade, né, quase que a mesma quantidade aí de gentios e judeus compondo esta amada igreja de Roma. É interessante, queridos, que quando nós falamos sobre a fundação da igreja de Roma, ninguém sabe ao certo quando ela foi fundada. Talvez o grande lance fosse essa questão mais orgânica. Temos que a gente vê muito aqui no Brasil, né, tendo acontecido no passado, né? Se você for conversar, por exemplo, a minha família toda de irmãos presbiterianos. Então nós temos muitos relatos de pessoas que chegavam, de irmãos presbiterianos ou de outras denominações, que chegavam a uma determinada cidade e ali não havia uma igreja. Começavam a se reunir com outros irmãos e de repente nascia uma igreja, havia uma necessidade de estar ali um obreiro, um pastor. Provavelmente foi essa a realidade, né? E então, para a igreja caminhar. É interessante que o imperador Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo, ele ordena a expulsão em massa dos judeus de Roma. Então isso foi por volta aí de 49. Então, o imperador Cláudio ele governa então de 41 a 54. Essa expulsão também ela é mencionada em Atos, lá no capítulo 18, versículo de número 2. Né? E lá está escrito que Paulo ele chega em Corinto, encontra um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila. E é possível, queridos, que aqui nós tenhamos o primeiro contato de Paulo com algum cristão vindo de Roma. Então isso aqui faz parte justamente do período histórico onde o imperador Cláudio ele estava expulsando judeus em massa de Roma. Então Paulo em Corinto encontra com Priscila e Áquila e provavelmente esse é o primeiro contato dele com os novos convertidos. Talvez aqui começa
o diálogo de Paulo acerca da igreja, talvez das necessidades, talvez Priscila e Áquila falando sobre a importância ou a necessidade que eles tinham de pastoreio, de cuidado, talvez, né? E ninguém sabe, então, quando foi que essa igreja começou. O fato é que em Atos 28:16, Paulo ele vai a Roma como prisioneiro, né? Então Paulo vai à cidade de Roma. E 3 anos depois de ter escrito essa carta, né? Então é bem interessante. Paulo não foi, então, o fundador da igreja de Roma, como nós vemos ele fundando outras igrejas. Mas ele, então, recomenda a irmã Febe, está lá em Romanos 16:1, da igreja de Cencreia, né, Porto de Corinto, onde havia uma igreja. Atos 18:18. Possivelmente, essa irmã tenha levado esta carta à igreja de Roma. Então, note que há uma ligação, né? Nós vemos como Deus ele vai movendo de uma maneira bem interessante, né, para que a igreja fosse sendo trabalhada. Então Paulo em Corinto encontra alguns irmãos, né, e aí começa o relacionamento. Paulo vai preso a Roma, depois ele envia sua carta justamente através destes irmãos. Como eu disse anteriormente, a igreja de Roma ela era basicamente formada por gentios e judeus. Então a palavra gentil ela aparece, por exemplo, 23 vezes na carta aos Romanos, 23 vezes. E a palavra judeu ou judeus ocorrem juntas na somatória 13 vezes. Né? Há uma questão interessante, como eu disse, de talvez ser meio a meio, mas há uma forte evidência, querido, de que a igreja de Roma ela era formada mais por gentios do que por judeus. Por que isso? Como nós citamos, houve um momento onde muitos judeus foram expulsos de Roma e haviam muitos gentios que se converteram. Então, era uma igreja composta, na sua maioria, por gentios. Você vai poder identificar isso em Romanos capítulo 1, versos 5 e 6, versículo 13, e capítulo 11, 13. Romanos 1, versos 5 e 6, verso 13, e capítulo 11, versículo de número 13. É interessante falar sobre esta igreja, queridos, porque voltando um pouquinho aqui à época de Jesus, constantemente nós vemos que Roma dominava o mundo daquela época. Então era uma potência, os imperadores e tudo isso. Então, assim, muitas das situações nós vemos, então, Roma inserida, ou algum imperador, algum governante, algum líder, ou manifestações dos exércitos. Então você vê que constantemente havia essas questões. Por que falar acerca deste pano de fundo, queridos? Porque é muito importante. Como nós vimos, por exemplo, na igreja de Corinto, haviam muitos problemas com judaizantes. Por quê? Porque grande parte da igreja era composta por judeus. Então, quais eram as lutas que Paulo tinha? Né? Com as distorções, com a heresia, com questionamentos acerca do Messias, do Cristo, com a questão de circuncisão, de alimentos sacrificados a ídolos. Por quê? Tinha parte de pessoas gentílicas, sim, mas muitos eram judeus. Então o que eles traziam era o peso ainda da antiga aliança. No caso aqui de Roma, nós vamos ver que Paulo ele vai desenvolver a sua teologia, e essa teologia ela alcança judeus, tanto aqueles convertidos, mas também é uma teologia que alcança os gentios, alcança ateus, alcançam pessoas de outras religiões. Por isso, queridos, que a carta de Romanos, no decorrer da história moderna, né, ela alcançou, né, dezenas e centenas de milhares de pessoas. Né? Dentre essas pessoas, pessoas de renome dentro da fé cristã, pessoas que tiveram uma experiência, pessoas que não criam e começaram a crer estudando esta carta. Então isso é tremendo, queridos. Por isso a importância de nós sabermos que haviam mais gentios do que judeus, porque a linguagem de Paulo vai ser direcionada, as problemáticas que vão surgir também tem a ver com isso. Então todo o conteúdo dessa carta tem a ver com essas bases que nós vamos então citando. Qual é a data então provável da escrita desta carta?
Então é interessante que Paulo ele não escreve esta de próprio punho, como algumas outras ele declara. Quem escreve essa carta era um secretário, né, chamado Tércio. Está lá em Romanos 16, 22. Paulo ele dita então esta carta para que Tércio a escreva por volta do ano 57 depois de Cristo, né, quando ele estava morando em Corinto. Isso então nós deduzimos dessa referência a Febe, que era membra da igreja em Cencreia, né, que era porto ali de Corinto, de Romanos. Nós vamos ver isso, essa menção em Romanos 16, verso 1 e 2. Temos também a menção a Gaio, né, que era o anfitrião, 1 Coríntios 1,14. Erasto, Atos 19, 22, 2 Timóteo 4, 20. E ela foi escrita provavelmente durante os 3 meses que Paulo passou ali na Grécia, que foram descritos em Atos capítulo 20, verso 2 e 3. Provavelmente, queridos, Gaio, que foi citado anteriormente, ele tenha colocado Tércio, chamado de amanuense, uma palavra que vem do latim, que significa aquele que escreve textos à mão, à disposição de Paulo, né? Talvez Gaio que tenha feito este contato para que Tércio, então, fosse um auxiliador de Paulo no que diz respeito a essas questões. Paulo, ele então, durante os próximos 10 anos, que vão de 47 a 57 depois de Cristo, né, ele se dedica a viagens missionárias. Ele vai, por exemplo, à Galácia, onde ele depois escreve a carta aos Gálatas, né? Ele vai à Macedônia, a Caia, Ásia. Ele prega o evangelho e instruiu igrejas em Icônio, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso e também em outras cidades. Então, em Romanos, capítulo 15, verso 23 e 24, diz que ele desejava visitar a igreja de Roma. Você depois pode ler em casa também. Nós vamos estudar este capítulo à frente, né? Mas leia nesta semana o capítulo de número 15, né? Onde nós temos ali resumidos, capítulo 15, verso 14 a 29, os projetos missionários de Paulo. Então, Romanos 15, 23, Paulo denota que ele tinha certeza da sua missão nos territórios que tinham a margem ali do Mar Egeu, né? Então ele tinha convicção, né, que essa missão que ele estava tendo ali naquela região havia já sido concluída, ou seja, já tinha dado o tempo dele. Depois, no versículo 24, Paulo tinha um projeto especial de ir à Espanha, né, e a caminho da Espanha ele passaria ali em Roma para ministrar a vida dos irmãos. Mas antes de ir a Roma, ele precisava passar em Jerusalém. Lembra que nós falamos um pouquinho em Corinto sobre as ofertas, né? As igrejas de Macedônia, da Caia, que eles levantaram para ajudar aqueles, entre parênteses, né, os pobres dentre os santos que viviam em Jerusalém, que nós falamos um pouquinho em Corinto, que aqui também em Romanos, capítulo 15, verso 16, aliás, verso 26, ele também cita. Lembra que quando Paulo, nos últimos capítulos do capítulo 2 da segunda carta, aliás, nos últimos capítulos da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala sobre as finanças, sobre a questão das ofertas. Então, Paulo, o projeto dele era ir para a Espanha, mas neste caminho ele passaria por Jerusalém, então depois ele iria para Roma, e então chegaria à Espanha. Então ele sintetiza o seu roteiro de viagem no versículo 28, quando ele diz o seguinte: tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, a oferta, passando por vós, Roma, irei à Espanha. Então, Paulo ele deixa bem claro nesse sentido. Depois, queridos, dos 2 anos que foram mencionados em Atos 28, versículo 30, Paulo ele foi liberto, né, conforme estava certo que ele seria. Você vai encontrar isso lá em Filipenses capítulo 1, verso 25, e em Filemão 22. Então nós estamos nesse momento no ano 61 depois de Cristo. Então depois dessa libertação de Paulo,
Paulo ele reassume os seus projetos de viagens para visitar as igrejas, para implantar, para pastorear. E ele desenvolve, então, mais 2 anos de ministério na região da Ásia Menor, né? E também na Grécia. Isso data de 62 a 64 depois de Cristo. E foi quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo e a sua carta também a Tito. Depois de 65, queridos, depois de Cristo, Paulo foi preso novamente, ficou ali em Roma. E ele escreve então a sua última carta, carta de 2 Timóteo. Foi julgado, condenado e executado em 61 depois de Cristo. E o próprio Paulo, ele sabia que o seu fim havia chegado. Lembra que lá em 2 Timóteo 4,6 ele diz, olha, meu fim chegou, estou sendo oferecido como libação, né? E o tempo da minha partida é chegado. Então, é interessante, queridos, que nós não sabemos ao certo se Paulo conseguiu chegar na Espanha e evangelizá-la, né? Porque havia este projeto, né? Mas nós não sabemos se alcançou mesmo, né? A evidência mais próxima que nós temos foi uma declaração de Clemente de Roma, em 96 e 97 depois de Cristo, né? Que ele falou o seguinte acerca do apóstolo Paulo: ao mundo inteiro ele ensinou a justiça e até os limites do ocidente testificou diante de governadores, né? Então é interessante. Pode ser, queridos, que Paulo ele tenha ido até lá, nós não sabemos, mas o fato é que Paulo foi um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor para alcançar estas vidas. Qual então a influência desta carta, queridos, nos dias atuais? Como eu disse, nós temos uma série de homens que foram alcançados, uma série de homens que foram ministrados, né? Você tem muitas literaturas teológicas, né? Como por exemplo a Carta aos Romanos de Karl Barth, dentre outros homens muito importantes que foram impactados pelo estudo ou até se converteram através da Carta de Romanos. Neste dia eu gostaria de falar um pouquinho acerca de 3 deles e da sua experiência. É uma forma de nós compreendermos, né? Olha a efetividade desta carta de Paulo no decorrer dos anos. O primeiro que nós gostaríamos de falar é acerca de Martinho Lutero, né? Um dos reformadores, né, mais importantes dentro dessa história, se é que nós podemos nomear um, né, ou o outro, né? Temos Calvino, Lutero, dentre outros, como Melanchthon e assim por diante. Mas Martinho Lutero, então, que viveu de 1483 até 1546. Martinho Lutero ele era um monge da ordem de Agostinho, um monge agostiniano. Era professor de teologia sagrada, aliás, na Universidade Alemã de Wittenberg. Lutero ele expôs Romanos aos seus alunos e ele escreveu que ele ansiava muito por compreender a carta de Paulo aos Romanos, né? E nada impedia ele, né, senão a expressão, a justiça de Deus, porque a entendia como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo quando pune os injustos. Então, note que havia algumas crises interiores no que diz respeito a Lutero acerca disso, né? Diz também o relato que noite e dia ele refletia até que ele captou a verdade de que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que é justamente o texto que nós meditamos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E quando caiu a ficha, ele entendeu que é aquela justiça pela qual, mediante a graça e misericórdia, o Senhor nos justifica por intermédio da fé. Daí por diante, queridos, ele renasceu, ele avançou, ele cresceu no que diz respeito. E diz os relatos históricos que a partir de então toda a escritura teve um novo significado para Lutero, né? Ao passo que antes a justiça de Deus enchia o coração de Lutero de ódio. Ele queria ver a punição das pessoas.
E agora, a partir dessa nova perspectiva da justiça que se revela no Evangelho, por intermédio da fé e da misericórdia do Senhor, o transformou numa visão muito mais bela e que encheu seu coração de amor para com as pessoas que estavam perdidas. Então, é interessante, havia uma expressão de Lutero que ele dizia que esta passagem veio a ser para ele como uma porta para o céu. Então é interessante, queridos, as igrejas evangélicas até hoje, né, se beneficiam das gloriosas bênçãos do Senhor através do nosso irmão Lutero, quando ele se converte, quando ele estava então estudando a carta aos Romanos. Então note, queridos, que este processo de conversão genuíno de Lutero se dá justamente quando ele compreende em Romanos a justiça de Deus, não apenas uma justiça que traz a punição, mas uma justiça que é revelada através do Evangelho, que por intermédio da fé transforma as pessoas. Ou seja, o justo viverá pela fé. Uma justiça que transforma a vida do pecador, justificados, pois mediante a fé temos paz para com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Então só por aí, queridos, você já vai vendo o que Deus vai falar conosco neste estudo de Romanos. Coisas profundas, maravilhosas. Uma outra pessoa que teve uma experiência maravilhosa com o Senhor através de Romanos é John Wesley, um outro ícone, né, da fé cristã no decorrer dos anos. John Wesley, ele data de 1703 e ele falece em 1791. Diz a história, queridos, que na noite de 24 de maio de 1738, John Wesley visitou, né, de muita má vontade, uma igreja anglicana reunida na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo justamente o prefácio de Lutero acerca da carta aos Romanos. Olha que interessante. E perto então das 9 horas, ele escreveu no seu diário: enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, senti meu coração aquecer-se estranhamente. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Este momento crítico da vida de John Wesley foi o acontecimento que, mais que todos os outros, deu início ao avivamento evangélico do século XVIII. Olha que coisa tremenda, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Não era um grande pregador, não era um momento onde as sensações estavam à flor da pele. Alguém estava lendo o prefácio de um escrito de Lutero acerca da carta de Romanos. E John Wesley foi impactado pela mensagem da justiça de Deus. O seu coração se aquece, há uma revolução interna. E a partir daquele momento, grandes coisas foram acontecendo. E o grande avivamento evangélico do século XVIII, que teve como alguém muito importante John Wesley, né, como uma pessoa-chave, né, tem início a partir da sua experiência com Cristo, com o Evangelho, né, com a carta de Paulo aos Romanos, comentada, descrita por Martinho Lutero. E finalmente, nós poderíamos citar muitos outros, mas o último que eu gostaria de citar neste dia é John Stott. Ele já é mais recente, de 1921, seu nascimento, e ele falece então recentemente em 2011. Olha o que a história nos diz. O próprio Stott resume o que o estudo da carta aos Romanos produziu na sua vida. Olha o que ele diz, abre aspas. Eu confesso que desde que me tornei um cristão, e isso já faz hoje 56 anos, isso ele escreveu em 1994, cultivo como que uma relação de amor e ódio com a Epístola aos Romanos, em virtude dos seus desafios pessoais com relação à alegria e ao sofrimento. Isso começou logo depois que eu me converti,
com o capítulo de número 6. E o meu profundo desejo de experimentar tal morte para o pecado que o texto parecia prometer. Durante muitos anos eu brinquei com a fantasia de que o cristão tem de ser tão insensível ao pecado quanto um cadáver a qualquer estímulo externo. Minha libertação definitiva dessa quimera foi selada quando, em 1965, fui convidado a apresentar uma série de exposições bíblicas baseadas em Romanos 5-8. Particularmente, queridos, isso fala muito comigo. Eu posso lembrar de ininterruptas noites. Eu, quando criança, pequeno ainda, o meu pai insistia todas as noites. Não era uma noite ou outra, todas as noites. O meu pai recitava para mim Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. E o texto continua, porquanto quem morreu justificado está do pecado. Veja que este capítulo 6 revoluciona a fé de John Stott, entendendo que nós podemos ser livres, libertos do domínio do pecado. Queridos, certamente grandes coisas o Senhor vai falar conosco. Certamente a nossa vida não será a mesma. Não por causa de mim como pastor, o pastor Tiago. Não por causa da qualidade que nós temos ou deixamos de ter. Mas porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso, não perca nenhum dos estudos, querido. Mas compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, para que nós possamos avançar e crescer na presença do Senhor. Finalmente, queridos, gostaria que você acompanhasse comigo na tela a estrutura geral da carta aos Romanos. Então nós vemos que o propósito principal de Paulo é mostrar que Deus declara justo somente aquele que crê em Cristo. Só há justificação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Do capítulo 1 ao 11, Paulo ele trabalha a doutrina. Temas como condenação, do 1 ao 3, justificação, santificação e eleição. E a parte prática do evangelho vai do capítulo 12 ao 16, onde ele tem a sua aplicação e a saudação final de Paulo. Nós temos também, segundo o autor deste estudo, 20 palavras-chave aqui em Romanos, palavras que são de muita importância. São elas: Deus, Cristo, Evangelho, salvação, justiça, judeu, gentio, pecado, condenação, morte, lei, graça, justificação, fé, carne, espírito, predestinação, Israel, dons e o amor. E as principais, queridos, divisões desta carta, que foram aqui aplicadas a partir de John Stott, uma adaptação feita, nós podemos dividir da seguinte forma: o Evangelho de Deus, capítulo de número 1, de 1 a 17, depois versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, 20, a temática é a ira de Deus. Do capítulo 3, 21 ao 8, 39, a graça de Deus. Do 9 ao 11, do capítulo 9 ao 11, o plano de Deus. A partir do capítulo 12, que já é a parte prática, a aplicação do 12 ao 15, a vontade de Deus. E, em último lugar, a comunhão com Deus. E podemos ver também, nessa estrutura geral desta carta, algumas curiosidades. Então, por exemplo, Romanos tem 65 situações do Antigo Testamento. E o livro mais citado na carta aos Romanos é Isaías. O Pentateuco é citado 28 vezes em Romanos, ou seja, é uma carta que tem um conteúdo muito forte, de questões doutrinárias, muito forte mesmo. Romanos também está entre os 4 livros do Novo Testamento que mais citam o Antigo Testamento. Quais são os outros 3? Mateus, Atos e Hebreus. Paulo também cita o nome do profeta Isaías 5 vezes na carta. São elas, Romanos 9, no versículo 27 e 29, Romanos 10, no versículo 16 e 20, no capítulo então de número
15, no versículo 12. Roma também é chamada de Babilônia, em 1 Pedro, capítulo 5:13. A explicação comum é que tanto Babilônia quanto Roma foram lugares onde o povo de Deus sofreu grande perseguição daqueles anfitriões. E Israel, por último, é mencionado 10 vezes nos capítulos 9 a 11 de Romanos. Amados, uma vez então que nós tivemos esse pano de fundo, queridos, o que esperar desse nosso estudo? Eu gostaria que você tivesse uma grande expectativa. Em primeiro lugar, de se aprofundar no Evangelho, buscar mais do Senhor, compreender estas temáticas, que certamente, queridos, muitas temáticas delas são temáticas que tiram o nosso sono às vezes. Né? Falar, por exemplo, sobre eleição, sobre predestinação, santificação, justificação pela fé. Mas tudo isso, queridos, vai trazer um fortalecimento. Tem uma expectativa de confronto das bases de fé, mas ao mesmo tempo entenda que quando nós confrontamos as nossas bases é porque nós estamos alicerçando a nossa caminhada. Tem uma expectativa de se aproximar mais do Senhor, de vivenciar um novo tempo. Como nós citamos aqui, muitos homens no decorrer da história foram revolucionados quando eles se encontraram estudando a carta aos Romanos. Então que assim também, queridos, a nossa história seja revolucionada nestes dias. Esse é o meu desejo, esse é o nosso anseio para este tempo de estudos. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, eu te louvo, porque eu creio, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas. Seremos impactados pela Tua glória, seremos transformados pela Tua palavra, e nós clamamos, Pai, que o Teu Espírito esteja mesmo iluminando dia após dia as nossas vidas e possamos ser transformados e vencer, Pai, para a honra e glória do Senhor. No mais, clamamos que o Senhor dê um domingo maravilhoso, repleto da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e você fique na paz e na graça do Senhor Jesus.